porque Jesus está voltando. E a minha pergunta esta noite, que eu pretendo responder é: o que nós devemos fazer? Nós temos essa certeza. No dia que Jesus Cristo foi assunto aos céus, Ele declarou que do modo como os discípulos haviam visto Ele subir, Ele também voltaria. A última palavra de Jesus Cristo na Bíblia, que está registrada em Apocalipse, é exatamente a sua promessa de que Ele viria, de que Ele voltaria. A palavra de Deus se encerra com isto: eis que venho sem demora. E nós, de lá para cá, temos aguardado. E hoje eu queria que nós pudéssemos, olhando para a palavra de Deus, respondermos a esta pergunta: Jesus está voltando, então o que devemos fazer? Abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar esse texto nesta noite. Então, se você quer fazer alguma anotação, se você quer acertar aí, marcar, fique com a sua Bíblia aberta, né, para que nós possamos estudar a santa palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 10, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pai Santo, Tua palavra foi lida, Pai, e nós estamos aqui, meu Deus, desejosos de que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor já falou ao meu, ó Pai, e agora, meu Deus, algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas estão aqui conectadas conosco, ó Pai. Outras tantas, meu Deus, ouvirão essa palavra depois. Mas, ó Pai, que o Santo Espírito do Senhor possa aplicar esta mensagem ao coração de cada ouvinte, para que, em nome de Jesus, nós estejamos preparados para o dia glorioso da volta do Teu Filho. Amém. Até algum tempo atrás, eu costumava fazer uma brincadeira, né, de que eu já havia vencido alguns cataclismas, que a nossa geração venceu e ultrapassou alguns finais de mundo, né? Porque nós vivemos o fim dos tempos que foi profetizado por Nostradamus. Não aconteceu, nós passamos, né?
Nós vivemos o eclipse, o bug do milênio. Eu era estudante de analista de sistemas e me lembro, isso no início da década de 90, e me lembro de como nós falávamos do grande problema que seria no 31 de dezembro de 1999, que o mundo ia acabar. Nós vivemos o bug do milênio, né? Vencemos o ano da besta, 6/6/2006, né? Vivemos e ultrapassamos o final dos tempos do calendário maia, 12/12/2012, né? Passamos as 4 luas de sangue e o mundo não acabou, e o mundo não terminou. Passamos pelos cataclismas, mas agora, de fato e de verdade, sem nenhum cataclisma falso, nós todos estamos vivendo um verdadeiro cataclisma. Nós estamos passando por uma pandemia. E essa pandemia que todos nós estamos enfrentando, ela já levou alguns dos nossos. Outros ainda estão passando por ela. Alguns dos nossos estão vencendo. Está aqui assistindo nosso irmão Rodrigo, né, que saiu ontem da UTI, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas, enquanto que nós estamos aí enfrentando estes cataclismas, enquanto que outros foram ceifados, tiveram a sua vida ceifada, ou pelo vírus, ou por alguma outra fatalidade, ou mesmo da decorrência natural da vida, aqueles que estavam em Cristo e aqueles que estão em Cristo têm a certeza, a garantia da salvação. Portanto, aqueles que não venceram essa pandemia, a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Nós estamos vivendo tempos de crise. É uma crise imensa. Nos meus 51 anos de vida, eu não presenciei algo parecido, né? Nós temos vivido um tempo de crise econômica, nós temos vivido um tempo de crise política, a crise religiosa, crise moral, crise na saúde. Pastor, por que tem crise religiosa? Porque às vezes eu vejo em alguns grupos, onde só tem crentes, eles debatem economia, eles debatem política, mas eles não falam a respeito da volta de Jesus. Quando eu vou, às vezes, em redes sociais de cristãos, eu vejo lá uma série de postagens de tudo, mas não fala de Jesus como Senhor e Salvador, né? A Bíblia nos ensina que a boca fala daquilo que está cheio o coração, e eu me atrevo a adaptar este versículo à sua rede social, reflete aquilo que está cheio o seu coração, né? Nós vivemos um tempo de crise. Por isso, nessa noite, eu quero exortá-los, como Pedro começa ali no verso de número 1. Pedro diz: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Se, como Cristo havia sofrido na carne, nós precisamos nos armar, nós precisamos nos preparar, ou como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios capítulo 6, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus para que possamos enfrentar o dia mau. E nós temos vivido dias maus, né? Jesus está voltando. Nós temos essa certeza, nós sabemos que Ele voltará, mas a pergunta é, como que nós devemos nos comportar? Como que nós devemos agir enquanto Jesus não volta? A nossa esperança não está nas coisas dessa terra, a nossa esperança não está em quando chegará a vacina, em quando será a cura, nossa esperança não está nestas coisas. A nossa esperança está em Cristo. Jesus está voltando. E a minha pergunta para você é: se Ele voltar hoje, você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você estará entre aqueles que herdarão a vida eterna?
Porque, meu querido, minha querida, entenda aqui uma coisa: Jesus está voltando, é uma questão de tempo. Ele pode voltar amanhã, ele pode voltar esta noite, ele pode voltar daqui a 100 anos. Mas no momento em que nós formos confrontados com a morte, para nós, Jesus voltou. Você está preparado? Você tem estado preparado para isso, né? E a primeira coisa que o texto me diz é: Jesus está voltando. Esteja alerta, né? Nós precisamos estarmos alertas. Olha no texto, capítulo 4, versículo de número 7. O fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Jesus nos alertou várias vezes para a natureza súbita de sua vinda, né? Nós podemos observar, a Bíblia fala de alguns sinais, a Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, a Bíblia fala de uma série de sinais que antecipariam, que nos dariam como um sinal de que Ele está voltando. Mas, a bem da verdade, aquele que crê em Jesus, aquele que depende de Jesus, ele está pronto o tempo todo. Há algumas linhas escatológicas, amilenismo, pré-milenismo, dispensacionalismo, algumas interpretações no meio delas, como a igreja é levada antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. Mas, a bem da verdade, nós podemos especular uma série de coisas em cada uma dessas posições teológicas, mas o que realmente importa é: quando chegar a hora, nós temos que estar preparados. Não importa qual a minha compreensão teológica do milênio, não importa qual a compreensão teológica a respeito da forma de batismo, não importa qual a minha compreensão teológica de qualquer assunto, a não ser que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. E que todo aquele que nele crê vive em conformidade com os seus ensinos e com os seus mandamentos. Jesus está voltando, esteja alerta. Há uma grande parte dos crentes que vive de forma descuidada, que está vivendo como que Jesus vai voltar, mas ele vai dar um jeito, e vai arrumar um jeitinho, no céu cabe todo mundo. E não cabe. No céu não cabe todo mundo. No céu só caberá aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. O Evangelho de João, no capítulo 4, o Senhor Jesus diz que são estes os verdadeiros adoradores que o Pai tem buscado para si. Esteja alerta, como nos ensina a palavra. Nós precisamos ser criteriosos, nós precisamos ter sobriedade, para que as nossas orações sejam ouvidas, né? Jesus está voltando, e a vinda de Jesus será repentina. Olha o que nos diz em Lucas, capítulo de número 17, Lucas, capítulo 17, eu vou colocar aí na sua tela. Diz assim: e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. A vinda de Jesus será repentina. Nós não sabemos quando haverá um relâmpago. E quando acontece o relâmpago, ele simplesmente brilha e corta o céu até onde ele estava destinado a ir. O dia da volta de Jesus será da mesma forma. Vai ser um abrir e fechar de olhos. Vai ser num único momento. E aquele que está preparado, está preparado. Aquele que tem vida com Deus, tem vida com Deus. Aquele que herdará a vida eterna, herdará a vida eterna. Não haverá uma segunda chance. Não haverá um tempo para aqueles que se arrependeram depois.
Você já assistiu aquela série de filmes ou leu os livros que trata da vinda de Jesus, né? E aí Jesus volta e fica uma turma, e aí ele volta de novo e vai outra turma, e depois vai outra. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Jesus virá, né? E levará a sua igreja pura, santa e imaculada. A volta de Jesus é iminente, e ela será no abrir e fechar de olhos. Portanto, sede criteriosos, sejam sóbrios, né? Nós precisamos viver o Evangelho, e viver o Evangelho é viver as boas novas da salvação, é colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido. Eu tenho feito a leitura da Bíblia com a igreja, e todos os dias eu gravo e deixo gravado a leitura da Bíblia, a leitura do dia, e ela fica registrada no meu canal do YouTube. E todos os dias eu faço questão de terminar dizendo: aquele que ouve a palavra, aquele que pratica a palavra, é que é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que ouve e aquele que pratica a palavra de Deus. Não podemos ser meros ouvintes, não podemos ser meros espectadores, precisamos viver o Evangelho. Nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, então leiamos a Bíblia. Nós somos conhecidos como o povo da cruz, então carreguemos a nossa cruz. Os padrões de Deus são elevados, né? Nós precisamos viver os padrões de Deus, mas eu preciso te dizer que ser crente é muito mais do que um padrão elevado. Cristianismo não é uma religião de moralidade, não é uma religião de padrões morais, é uma religião de frutos, é de viver, é de colocar em prática. Mateus capítulo 5, verso de número 16, o Senhor Jesus diz que a nossa luz precisa resplandecer entre os homens, para que estes homens, ao verem aquilo que nós fazemos, então eles glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Jesus está voltando, esteja alerta, esteja preparado. Jesus está voltando, viva de conformidade com o seu chamado, viva de conformidade com os seus padrões. Um segundo ponto para nós analisarmos nesta noite é: Jesus está voltando, portanto, esteja em oração. Jesus está voltando, nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos viver de conformidade com este chamado de Deus para nós, né? Nós temos que fazer da oração um hábito diário. Diariamente, continuamente, nós precisamos ser encontrados em oração diante de Deus, né? Eu separei aqui, e tem uma série, eu vou colocando na sua tela, cada uma delas, de grandes homens de Deus na história, que deram belíssimas declarações sobre oração. A primeira que vai aí para você é Lutero. Lutero diz assim: atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. John Bunyan, ele diz assim: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. João Calvino diz assim: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Richard Sibbes, e eu queria encerrar com essa, diz assim: quando buscamos a Deus em oração, o diabo sabe que queremos mais poder para lutar contra ele, e por isso lança contra nós toda a oposição que é capaz de arregimentar. Sabe por que às vezes nós não nos dedicamos à oração? Porque nós temos um inimigo que não quer que nós nos dobremos, que não quer que nós oremos. Uma outra frase de John Bunyan a respeito da oração é que ele dizia que a oração, ela ou faz o homem parar de pecar, ou o pecado vai seduzir o homem e fazer ele parar de orar.
Nós somos chamados a termos uma vida contínua de oração. Sempre, todas as vezes que Deus intencionou exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que Deus fez foi mobilizar o seu povo à oração. Desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, quando o povo de Deus se debruçava, se derramava diante de Deus em oração, Deus ouvia do alto dos céus, perdoava o seu pecado, sarava a sua terra e restabelecia o seu povo. Nós somos chamados como igreja a termos uma vida de oração. Jesus está voltando, portanto, decida orar e ore. Jesus era um homem de oração. A oração, ela é um meio de graça, é um meio que Deus usa para desenvolver a nossa comunhão com Ele. Quando nós nos dobramos em oração, nós estamos falando com Deus. Nós temos que orar e orar mais. Orar por nossa nação, orar por nossa igreja, orar pela economia, orar pelos aqueles que estão imbuídos de autoridade. A nação brasileira é chamada a orar. E eu preciso aqui abrir um parênteses. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com política. O nosso negócio não é deste mundo. Nós buscamos as coisas do alto. Eu não estou preocupado com a questão política. Para mim, quem está no governo, quem está no poder, está lá porque Deus o colocou. Foi assim com este, foi assim com o anterior, será assim com o próximo. Não é uma questão disso. Estão transformando a pregação da palavra, o chamado para orar pela nação, numa questão política. Isso é abominável diante dos olhos de Deus. Nós não estamos envolvidos com esse negócio. Nós estamos envolvidos com as questões do reino. Nós estamos envolvidos em cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. E é por isso que quando no versículo 7 diz que o fim de todas as coisas está próximo, que nós temos que ser criteriosos, lá diz, a bem das nossas orações. É por causa da nossa oração. Nós somos criteriosos, nós devemos estar alertas para que a nossa oração seja ouvida. A oração, nós estamos falando com Deus. Deus está ouvindo. Deus está atento à oração do seu povo. Por isso, é uma dádiva, é um presente. A oração é um presente de Deus dado a nós. Nós não podemos desperdiçar esta oportunidade de falar com Deus e de ouvir a sua voz. Quando nós estamos em oração, é um atestado da nossa dependência de Deus. Quando nós não oramos, nós fazemos uma oração estranha. Quando nós não oramos para tomar uma decisão, a nossa oração seria mais ou menos a seguinte: Senhor, não se preocupe, que daqui para lá eu dou conta, eu tomo a decisão sozinho, não precisa se envolver, né? Quando nós não nos dispomos, por exemplo, a orar por nossos filhos, a oração que nós estamos fazendo é: Senhor, o Senhor tem muita coisa para fazer, dos meus filhos eu cuido, não precisa preocupar com eles não. Quando nós não oramos a favor do nosso trabalho, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, ao meu trabalho o Senhor pode deixar, né? Está tranquilo, né? Eu dou conta, né? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Ou seja, deixar de orar é fazer uma oração estranha. Deixar de orar é fazer uma oração esquisita, né? É um atestado de enfermidade, é um atestado de estar longe de Deus. Nós estamos doentes porque o pecado afetou toda a humanidade. Nós precisamos dessa comunhão com Deus. Nós precisamos não andar ansiosos, mas antes colocarmos aos pés do Senhor a nossa pátria, a nossa igreja. Esta pandemia, essa situação que nos constrange, Jesus está voltando. Então, esteja em oração.
Outra coisa que o texto também nos diz é que nós precisamos amar intensamente. Jesus está voltando, então ame intensamente. Esteja alerta, esteja em oração, mas ame com a inteireza do seu coração. No versículo de número 8, o apóstolo Pedro diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amor é algo que precisa ser visto na vida de um cristão. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus, pois bem, Deus é amor. O próprio Senhor Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Amor é conduta, amor é ação, amor não é algo a ser sentido, amor é algo para ser feito, amor é algo para ser vivido. Um dos exemplos é, por exemplo, na relação do casamento, marido e mulher. A Bíblia apresenta o relacionamento de Jesus com a sua igreja, do relacionamento do noivo com a noiva. Se num relacionamento entre marido e mulher não houver uma dedicação, não houver uma abnegação, um em prol do outro, esse casamento vai ter problemas. O casamento não é para fazer você feliz, o casamento é para fazer o seu cônjuge feliz. E quando nós entendemos assim, e quando nós vivemos isso, o casamento é feliz, porque nenhum dos dois está preocupado consigo mesmo, antes está preocupado com o bem do outro. Isso é amor, isso é dedicação, isso é negar-se a si mesmo. Por isso que Cristo diz que aquele que quer segui-lo, que aquele que quer ir após ele, primeiro nega a si mesmo, porque o amor é autonegação. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Nós somos chamados a amar intensamente a Cristo. Nós somos chamados a amar intensamente aquele que estão à nossa volta. Diz a Bíblia que se eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo, mas não amo o próximo a quem eu vejo, eu sou mentiroso. Por quê? Porque eu não amo aquele que eu vejo e digo que amo o que vejo. O mesmo amor que nos alcançou é o amor que alcançou o nosso próximo. É o amor que alcança a prostituta, é o amor que alcança o drogado, é o amor que alcança o desvalido, é o amor de Deus. E Deus escolheu a loucura da pregação para que este amor fosse conhecido. Se nós não vamos, se nós não pregamos, primeiro nós declaramos que não amamos aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Depois nós declaramos que não amamos a Deus, porque não cumprimos os mandamentos dele. É preciso amar e amar intensamente. Você precisa amar o seu cônjuge com a inteireza do seu ser. Você precisa amar os seus filhos com a inteireza do seu ser. Você precisa amar o próximo com a inteireza do seu ser. Mas você precisa, antes de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas. E aí você ama ao próximo como você ama você. É isso que nós somos chamados a viver, o amor de Deus. Ele foi derramado, ele foi outorgado ao nosso coração. Se nós não amarmos, nós não conhecemos de fato quem é Jesus. Se nós não vivermos o amor, nós desconhecemos o caráter de Deus. Tem gente que às vezes não libera perdão. Não liberar perdão é dizer para Deus: não precisa me perdoar. Porque a Bíblia nos ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Se eu não perdoo quem me ofende, Deus também não precisa me perdoar. Mas nós não temos coragem de falar isso para Deus. Mas é esta que é a realidade. O nosso amor, ele tem que ser dentro da igreja, entre nós, dentro do nosso lar, entre família, mas ele tem que extrapolar, ele tem que ir para fora dos muros.
Nós temos que alcançar as pessoas que estão lá fora. Temos que amar intensamente, exercer aquilo que Deus deu para nós. Ontem foi realizada aqui a live da juventude, né? Se você está nos assistindo, não viu, né? Está no canal da UMP do Acre. Depois você entra no YouTube e procura lá, UMP do Acre, e você vai achar, né? Foram jovens se mobilizando para levantar recursos para socorrer os necessitados. Amor é ação, é ir lá, né? Amar intensamente, profundamente. Quando nós agimos assim, sabe o que acontece? As pessoas veem Jesus em nós. Nós seremos reconhecidos como cristãos, pequenos cristos, imitadores de Jesus. As pessoas verão o resplandecer da luz de Jesus na nossa vida. E aí nós vamos amar de fato e de verdade os desamparados. Nós vamos amar de fato e de verdade os presos, os hospitalizados, os estrangeiros. É um amor que acolhe. É isso que é o nosso chamado. Se você der uma olhada no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala a respeito do fim, ele diz que naquele dia, ele diria para alguns: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, porque estive preso e não fostes me ver. Era pobre e nu e não me vestistes. A expectativa de Cristo para a sua igreja é que a igreja ame intensamente, assim como Ele nos amou. Jesus está próximo. Ore, ame, sirva. O crente que não serve para ser crente. O crente que não ama não recebeu o amor de Deus. O crente que não ora não tem comunhão com Deus. Sendo Deus o dono de tudo, nada escapa ao seu controle e soberania. O salmista expressa isso no Salmo 115 da seguinte forma: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Nós somos chamados para cuidar deste planeta. Quando eu vejo entidades esotéricas preocupando com ecologia, eu olho e falo: a igreja está falhando no seu mandato cultural, porque era a igreja que tem que cuidar. Quando eu vejo que outras religiões estão assistindo os pobres, assistindo os necessitados, eu olho e falo: a igreja está falhando no cumprimento do seu mandato, porque esse mandato era para nós. Quando pessoas estão visitando os hospitais, visitando as cadeias, levando o evangelho, levando uma palavra nesses lugares, e se não é a igreja então está falhando no cumprimento da sua missão, porque Deus nos deu essa terra para nós cuidarmos. Quem tem que cuidar do bairro Floresta somos nós. Quem tem que cuidar de Rio Branco é a igreja cristã de Rio Branco. Quem tem que cuidar do Acre é a igreja cristã do Acre. Quem tem que cuidar do Brasil é a igreja cristã brasileira. Quem tem que cuidar dos órfãos e das viúvas é a igreja de Jesus Cristo. É ela que tem que cuidar dos desamparados, ela que tem que cuidar dos famintos, ela tem que cumprir o seu chamado. Eu não li o texto, mas se você voltar lá, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, logo depois, no verso 11, o apóstolo Pedro vai dizer assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando nós, como igreja,
cumprimos o nosso chamado quando nós, como igreja, exercemos aquilo que Cristo ordenou que nós fizéssemos enquanto Ele não volta. É Cristo que é glorificado. E nós vamos fazer de acordo com aquilo que Ele nos deu. Nós vamos falar de acordo com a capacidade que Ele nos deu. Nós vamos servir de acordo com aquilo que Ele nos capacitou. E assim, nós então entenderemos que Deus sustenta o mundo em suas mãos. E Ele nos deu este mundo para nós cuidarmos. O mundo sustentado nas mãos de Deus. Mas aqui nessa terra, os seus mordomos estão aqui para servir. Porque nós somos mordomos da graça de Deus. Não importa o que você faz, não importa qual a sua profissão, qual a sua formação, você é enfermeiro, advogado, estudante, você é gari, você é lojista, não importa, não tem importância alguma. O lugar aonde Deus te colocou é para que você resplandeça a glória dEle. Tudo aquilo que nós fazemos, devemos que fazer o melhor, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Nós somos mordomos, nós estamos aqui para servir a este mundo com a graça de Deus. Quando nós resplandecemos a glória de Deus em nossas vidas, naquilo que nós fazemos, o Senhor Jesus é glorificado. Porque eles vão olhar para nós e dizer: bendito seja o Deus que essa pessoa serve. Tem um caráter diferente, tem um agir diferente, há um brilho nele que é diferente. Como que nós estamos servindo essa nossa geração? O livro de Atos registra, no capítulo 13, no verso 36, que Davi serviu a sua geração conforme os desígnios de Deus. E então ele adormeceu. Como você tem executado os desígnios de Deus nesta geração em que Deus te colocou? Tem uma música que nós cantamos que diz assim: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Se nós não vivermos em adoração, se nós não vivermos em servidão a Deus, qual é a razão da nossa existência? Qual é o motivo de estarmos plantados neste lugar? Deus é dono de tudo. Ele é dono de tudo porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é dono de tudo porque Ele mantém o universo pela força do seu poder. Deus é dono de tudo porque a Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fique alerta. Jesus está voltando. Ore, ame, sirva. Eu anotei, para encerrar, alguns versículos. Eu não vou colocar na tela, mas eu queria que você prestasse atenção neles. Que dizem assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. O mundo tem que nos considerar como ministros de Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, nós lemos esse texto. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, que somos nós, é que cada um deles seja encontrado fiel. Estar fiel como despenseiro é servindo a este mundo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Nós somos chamados para vivermos o Evangelho enquanto Jesus não volta. Nós somos chamados para sermos ministros,
mordomos de Cristo. O despenseiro, que somos nós, é aquele que tem que prover graça ao mundo. Quando as pessoas dizem que o mundo está uma desgraça, está sem a graça, é porque o despenseiro não tem sido encontrado fiel. Quando as pessoas dizem que já não encontram mais razão para viver, é porque os despenseiros não têm sido encontrados fiéis em mostrar qual é a razão suprema da vida. Quando as pessoas se prostituem, vendem os seus corpos em troca de dinheiro, em troca de droga ou de qualquer outra coisa, é porque o despenseiro ainda não foi lá e mostrou que tudo em nós pertence a Deus e que Ele nos comprou por preço. Nos dias de Noé, faltou graça ao mundo, por isso veio o dilúvio. Em Sodoma e Gomorra, não foram encontrados sequer 10 justos, por isso foram destruídos. Nos nossos dias, nós somos chamados a resplandecer o Evangelho enquanto Jesus não volta, para que não falte graça, para que não falte sal nessa terra, para que não falte luz neste mundo, para que a igreja de Cristo resplandeça o amor de Deus que foi derramado a favor de todo aquele que nele crer. Nós, e somente nós, somente a igreja recebeu essa missão. Nem os anjos conseguem entender. A Bíblia diz que eles anelam, que eles desejam perscrutar, entender, compreender como essa missão foi reservada para nós. Então, Jesus está voltando. E enquanto Jesus está voltando, esteja alerta, esteja em oração, ame intensamente. Somos mordomos da graça. Então, somos chamados para servir a Deus. O que você precisa fazer enquanto Jesus não volta? É fácil. Eu podia responder essa pergunta lá há 42 minutos atrás, mas eu deixei para responder agora. Enquanto Jesus não volta, viva aquilo que Jesus mandou você viver. Faça aquilo que Jesus mandou você fazer. Porque quando Ele voltar, certamente você estará preparado. Amém?